Graça e paz, amada igreja, mais uma terça da vitória, que alegria poder estar aqui abrindo essa reunião, essa celebração ao nosso Deus. Tudo é culto para Ele. Daqui a pouco estaremos louvando com canções, com os instrumentos, é culto. Daqui a pouco estaremos entregando a Ele dízimos e ofertas, é culto. Daqui a pouco estaremos dedicando nosso tempo para ouvirmos a palavra, é culto. Glórias a Ele. Glórias ao nome dele que nos dá essa oportunidade de abrirmos nossa mente, abrirmos nossas perspectivas para entendermos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Antes achávamos que a adoração era só aquele momento da reunião no templo, no edifício, mas hoje nós aprendemos que onde quer que estejamos, nós estamos cultuando ao Senhor, porque nós somos o culto. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 144, que diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Aleluia. Querido, querida, que coisa maravilhosa. Deus é tudo isso mesmo. Deus, quando nós precisamos, vem em nosso socorro, vem nos atender, vem cuidar, vem mudar situações. Quando nós precisamos de abrigo, de socorro, quando nós precisamos de um suporte, Ele vem e nos oferece tudo isso como Deus amoroso, como Deus fiel, como El Shaddai. Mas é muito interessante que nós podemos ler aqui no verso 1 que esse Deus Todo-Poderoso está treinando, está nos capacitando, está nos habilitando para a guerra, para a batalha. Que coisa tremenda! Deus em alguns momentos venceu batalhas sozinho, é verdade. Ele disse, essa batalha vocês não terão que pelejar, e entregou a vitória ao seu povo. Mas no dia a dia, no normal, no cotidiano, eu e você precisamos batalhar, precisamos lutar, e precisamos estar preparados para isso. E quem nos prepara? O próprio Deus. Eu e você estamos sendo amadurecidos nesses dias de luta, de dificuldade, de adversidade, de tantas expectativas, de tantos temores. As pessoas têm ficado mais amadurecidas em todas as áreas, em especial o amadurecimento espiritual. Talvez nós só conseguíssemos avançar na dimensão da intimidade, do relacionamento com Deus que estamos tendo agora, daqui a alguns anos. E Deus está permitindo, com essa luta, é verdade, com essa adversidade, é verdade, que nós possamos amadurecer mais rápido. Tudo cumpre um propósito de Deus e um dia nós vamos compreender isso, exatamente lá na frente, quando tivermos passado por essa adversidade, por essa luta, por essa tribulação e já vitoriosos, já vencedores, já agora com aqueles que avançaram um pouco mais, nós compreenderemos os propósitos do que está acontecendo agora. Vamos adorar o Senhor nessa noite. A terça da vitória será uma grande bênção para a minha vida, para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém e amém. Meu coração e é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim e é teu, Senhor, somente teu, meu coração, meu coração
e é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim, e é teu, Senhor, somente teu. Tu enchesque os meus lábios com teu louvor e o meu coração com teu amor. Tudo que há em mim quer te adorar, pois em minha boca um novo cântico surgiu. Meu coração é teu, somente teu. Santo, 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 santo. Meu coração é teu, somente teu. Jesus, Jesus. Meu coração, e é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim, e é teu, Senhor, somente teu. Tu enchesque os meus lábios com teu louvor e o meu coração com teu amor, e tudo que há em mim quer te adorar, pois em minha boca um novo cântico surgiu. Meu coração é teu, somente teu. Santo, 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 santo. Meu coração é teu, somente teu. Santo, santo, santo. Meu coração é teu, somente teu. Santo, 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 santo. Meu coração é teu, somente teu, Jesus. Eu sei que tem mais,
Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Ao teu chamado, Deus, eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. As tuas promessas, Deus, eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, e toma o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, e toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Toma, como na primeira vez, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Toma, como na primeira vez, toma o teu lugar. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, vem me envolver com o teu amor. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, vem me envolver com o teu amor, que conquistou o meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou o meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor.
apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo que todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que bênção, meus amados, podermos adorar ao nome do Senhor. Você fez isso agora, eu espero que com toda a intensidade. Essas canções sempre falam muito forte ao nosso coração, falando especialmente do relacionamento com Deus. É a coisa mais importante que eu e você precisamos estabelecer, relacionamento íntimo, profundo com Deus. Basta de superficialidade. O louvor, a adoração são instrumentos para isso. A oração também é um instrumento poderoso para que nós possamos estabelecer relacionamento com Deus. Nós temos tempo agora. Temos tempo para louvar, temos tempo para adorar, temos tempo para orar. Aproveite o seu tempo. Faça isso e a sua vida nunca mais será a mesma. Esse é momento de adoração também na nossa reunião. Mesmo à distância, através das redes sociais, você pode continuar abençoando a IBMA, abençoando a obra de Deus, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Nós sabemos das dificuldades que muitos irmãos têm enfrentado. E isso não está fora do trabalho da IBMA, pelo contrário, nós temos avançado na área social, na entrega de cestas básicas. Nós temos também nos preocupado com a nossa circunvizinhança, com o bairro de São Brás, que é uma responsabilidade que Deus colocou sobre nossas mãos há 47 anos. E nós temos cadastrado famílias para que possam ser abençoadas nesse momento também com cestas básicas. Nós temos comprado remédios e até pago exames para que irmãos possam ter os seus diagnósticos e enfrentar a dificuldade trazida pela pandemia. Nós temos também adquirido máscaras e elementos de higiene
para que as pessoas possam se cuidar. Irmãos, a igreja continua com as suas responsabilidades, com os seus missionários fora do Brasil e dentro do Brasil, com as IBMAs, com os pastores, com os funcionários que servem na casa do Senhor, que você possa lembrar disso e, dentro da sua possibilidade, colaborar para que a IBMA siga adiante. Nós sempre fomos fruto do milagre de Deus. Tudo que nós conquistamos é por ação divina e pela generosidade, pela liberalidade dos irmãos. Por isso nós queremos também nesse momento possibilitar que você, através da transferência bancária, através do PagSeguro, possa encaminhar as suas doações para a Igreja Batista Missionária da Amazônia, conforme os dados que estão colocados aí na sua tela. Mas nós queremos também orar por você. E queremos orar hoje pautados na palavra de Deus. Não há melhor fundamento para a oração do que a própria palavra. E tem gente que faz seleção de textos que se aplicam ou não se aplicam. Irmãos, eu tenho aprendido que a gente tem que retirar da Bíblia e tomar posse da Bíblia o que está aqui. É palavra de Deus, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. E eu queria hoje ministrar sobre a sua vida como uma palavra profética, o que está em Deuteronômio no capítulo 28. E se você quiser, ouça de olhos fechados até. E você vai dizendo ao final de cada frase: amém, amém, eu tomo posse, amém, amém. E você pode visualizar a sua vida, você pode visualizar o seu emprego, você pode visualizar o lugar onde você trabalha ou a sua empresa. Você pode visualizar o órgão público, você pode visualizar a sua aposentadoria, você pode visualizar aquela causa na justiça, você pode visualizar situações de adversidade que você enfrentava antes da pandemia ou agora mesmo na pandemia. Porque a palavra de Deus é aqui para abençoar a sua vida. Diz assim, Deuteronômio capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Aleluia! Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Aleluia. Amém. Eu recebo. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder por cada um dos homens e mulheres que nos acompanham agora nessa terça da vitória. Tu conheces a realidade, as dificuldades, os desafios, os sonhos, os projetos, as necessidades de cada um deles. Por isso eu peço, intercedo, clamo a Ti, para que venhas agora abençoar a cada um, Senhor. O jovem, o idoso, o pai, a mãe de família, o empresário, o empregado, o comerciante, aquele, Senhor, que vende produtos. Meu Pai, qualquer que seja a situação dos teus filhos e filhas, eu peço que tu possas abençoá-los. Eu quero testemunhar, meu Deus, que são homens e mulheres fiéis, corretos, íntegros. Eu quero testemunhar que nesses 47 anos, Senhor, de IBMA, eles têm sustentado essa obra. Eles têm sido obedientes a Ti. Eles têm sido liberais, eles têm sido generosos, meu Deus. E eu peço que as janelas do céu
se abram e derramem bênçãos sem medida, bênçãos tais sobre cada um desses homens e mulheres, meu Deus. Que eles prosperem em meio às dificuldades, que eles prosperem em meio à crise, que eles prosperem, Senhor, em meio às adversidades, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles e por intermédio da vida deles. E quando tudo isso passar, haverá bênçãos diante de nós, para serem por nós conquistadas. Como diz a Tua palavra, elas nos seguirão, Senhor. Elas, as bênçãos, nos seguirão. E onde nós colocarmos as nossas mãos, onde nós colocarmos os nossos pés, o Senhor abençoará, o Senhor fará prosperar. Supre cada uma e todas as necessidades, dá sabedoria aos Teus filhos e faz com que a Tua obra siga adiante, através de cada um desses homens e mulheres, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, que agora nos acompanham nessa terça da vitória. Entrega a vitória a cada um deles. É assim que nós oramos. E em fé, já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba a vitória em nome de Jesus. Olá, queridos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, eu vos saúdo. Hoje o nosso encontro vai ser por aqui e a gente vai se encontrando do jeito que a gente pode durante essa época de isolamento social. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 17. E enquanto você procura esse texto sagrado, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para mencionar, fazer uma palavra de gratidão a todos os profissionais da saúde, a todos vocês que estão na linha de frente atendendo pessoas em hospitais, em clínicas, em postos de saúde, nas farmácias. A nossa oração hoje aqui é que Deus abençoe ricamente e conserve vocês e os vossos familiares em plena paz e segurança, a fim de que, com toda tranquilidade, vocês consigam, então, cumprir com êxito essa carreira da vocação profissional de vocês nesse momento tão delicado em que estamos vivendo. Então, hoje, a nossa palavra ela está aqui em 1 Reis, capítulo 17, e a nossa oração é que a inspiração de Deus, que o doce Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele possa soprar um vento novo de ânimo, de revelação, de intenções sagradas, brotando dentro de cada um de nós através da revelação do Espírito Santo e através também do mover da palavra de Deus. 1 de Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Veja que o texto começa com o profeta Elias profetizando para o rei Acabe, e ele profetiza aqui em nome do Senhor que haveria uma grande crise de seca, de fome em toda a nação naquela época. E o versículo de número 2, a Bíblia diz que a crise veio, a palavra do profeta se cumpriu, e Deus manda, após o cumprimento da profecia, o profeta fugir, o profeta correr, porque o rei estava vindo atrás do profeta para matar o profeta, gente. E no versículo de número 3, aqui Deus fala para o seu profeta, para ele se esconder junto ao ribeiro de Querite. Os versículos 4 e 5, Deus vai falar com o profeta Elias dizendo o seguinte: fica tranquilo, meu filho, porque eu vou te sustentar no meio dessa crise. Versículo 6, diz aqui que o Elias, ele bebia água do ribeiro e ele era alimentado naquela época de crise por pão e carne, cedinho e ao anoitecer de cada dia. Os animais, os corvos, é um tipo de urubu da época, eles traziam o alimento necessário para o profeta Elias. Veja que Deus está cuidando de tudo. Nada estava faltando para o profeta durante aquele período de seca e de fome. Aí nós chegamos aqui, gente, no versículo de número 7,
onde o texto diz assim: mas passados alguns dias, olha o que acontece, o ribeiro secou, os corvos foram embora e não chovia sobre a terra. Coisa começou a apertar, né? Aí vem o versículo 8 dizendo o seguinte, Deus falando para o profeta: Elias, levanta-te agora e vai para Sarepta, porque ali eu ordenei a uma viúva para que te sustente. Como quem diz: ô Elias, levanta-te agora, meu filho, porque você vai passar agora para um próximo nível de experiência com teu Deus. É como que alguém está dizendo para Elias: Elias, até aqui eu, o Senhor dos improváveis, usei os improváveis, o ribeiro e os corvos para cuidarem de ti. E não faltou nada. Continua confiando, meu filho. Agora, Deus aqui no versículo de número 8, gente, ele está dizendo para Elias: eu vou usar mais um improvável. E o nome desse improvável se chama a vida de uma viúva na cidade de Sarepta para te sustentar. Nossa, o negócio está ficando estreito para esse profeta, hein? Aí então nós chegamos no versículo 9 a 12, onde o texto sagrado vai dizer que o Elias ele chegou em Sarepta, ele encontra a viúva que iria sustentá-lo, e nessa convicção ele chega na casa da viúva e vai logo pedindo, gente, ele pede pão e água para comer. E aqui no versículo de 9 a 12 a mulher diz assim, olha: eu não tenho nada, seu profeta, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite para comer com meu filho, e depois de nos alimentarmos, estaremos esperando a morte chegar. Aí eu pergunto uma coisa para você: se fosse você no lugar desse profeta Elias, o que você faria? É sobre esse tipo de resposta que hoje eu quero te entregar chaves de Deus, chaves da palavra de Deus, chaves acerca daquilo que Deus deseja fazer na sua vida e na minha vida, na nossa vida, em tempos de crise. Então me permita hoje falar ao seu coração sobre chaves para ser relevante no meio da crise. E a primeira chave relevante no meio da crise que eu quero entregar para você hoje aqui é o seguinte: dependência de Deus. Dependência de Deus é uma chave para se tornar relevante em tempos de crise. Deixa eu te falar nessa ocasião. Primeiro Deus ele disse para Elias: profetiza, porque vai acontecer uma grande crise de fome na terra. E o Elias profetiza, e quando a fome chega, Deus agora diz: ó, pernas para quem te quero. Você vai ter que fugir, porque o rei está vindo atrás de você para te matar. E durante aquela fuga, Deus ele fala para o Elias o seguinte: olha, fica tranquilo, porque eu já preparei tudo, eu já ordenei ao ribeiro, eu já ordenei aos corvos para te sustentarem. E chegando lá, Elias ele já está se acostumando com aquele ambiente de conforto e acontece o que ninguém gostaria que acontecesse. A Bíblia diz que o ribeiro secou, os corvos eles foram embora. E Deus diz assim: fica tranquilo, meu filho, porque está tudo sob controle. Eu já ordenei a uma viúva para te sustentar. E o Elias, quando ele chega na casa da viúva, ele encontra uma pobre viúva morrendo de fome. Aí, gente, alguém disse uma coisa muito interessante, que Deus ele tem um senso de humor muito forte. E a chave aqui nessa ocasião é dependência de Deus. Deixa eu te falar algo interessante acerca do Elias. É que antes da crise chegar, o Elias ele já confiava e já dependia de Deus. Quando a crise chega, Elias continua confiando, Elias continua dependendo de Deus. E no meio da crise, Elias ele é um homem que está dentro da crise como todo mundo, mas a crise não estava dentro dele. É isso que faz uma grande diferença. Uma coisa é você estar dentro da crise, outra coisa é a crise habitar
dentro de você. Por isso, querido, onde você está agora, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor comigo. Diga que Jesus é grande, que Jesus é poderoso, que Jesus é maravilhoso. Cante comigo agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deixa eu ser profeta hoje aqui para você, querido. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que te sustentou antes dessa crise chegar, é o mesmo Deus que vai te sustentar, é o mesmo Deus que vai te livrar, é o mesmo Deus que vai te consolar durante essa crise do coronavírus. E se você crê nisso, diga amém. Me permita eu te falar hoje aqui. Você lembra que Deus ele livrou os hebreus dentro do Mar Vermelho? Você lembra que Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões? Você lembra que Deus ele livrou o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego dentro da fornalha de fogo? Então, querido, acredite, porque Deus ele vai te dar livramentos dentro dessa quarentena. Se prepare, querido, porque esse mar que se fechou diante de você, ele vai ter que se abrir. A boca desse leão que se abriu contra a sua vida, ela vai ter que fechar sim. Olha, e eu quero te dizer mais, que o quarto homem, ele já está chegando, trazendo a tua vitória, e é dentro dessa fornalha. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Me permita eu te falar hoje aqui. Elias, mesmo sendo um homem de muita intimidade com Deus, a crise também chegou na vida dele. A falta de comida também chegou na vida dele. A doença também bateu na porta da casa onde ele estava morando, onde ele fez dali a sua habitação, onde ele construiu ali o seu ambiente familiar. Então me permita eu te falar hoje aqui, durante essa crise, Elias, ele preferiu confiar na promessa de Deus do que ser sequestrado pelo noticiário. Ele preferiu confiar naquilo que Deus estava falando do que naquilo que as circunstâncias estavam falando. Me permita te falar hoje aqui, querido. Deus sabe o que você pode suportar. Deus, ele conhece o teu limite. Se permita nesses dias depender de Deus, porque essa crise, ela é pedagógica. Essa crise, ela está nos tornando a sermos relevantes no meio dela. Essa crise vai revelar quem é quem de verdade. E tomara, querido, que eu e você, nós sejamos aprovados, refinados e requintados em meio a essa crise. Então, o segredo para ser relevante nessa crise é continuar dependendo de Deus. Diga dependência de Deus para 2 ou 3 pessoas mais próximas aí na sua casa, na sua família. Libera uma palavra sobre alguém. Senhor, eu abençoo a vida agora de fulano de tal, de Beltrano, para que essa chave da dependência de Deus seja algo que venha iluminar e enriquecer a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, chaves para sermos relevantes no meio da crise. Primeira chave, dependência de Deus. Segunda chave para ser relevante no meio da crise é se tornando uma voz de esperança. Irmãos, é por isso que todos os dias nós temos o nosso Vozes de Esperança. Uma palavra de fé, de ânimo, de esperança emitida de 6 em 6 horas pelos pastores da IBMA. E o Elias, na sua época, ele se tornou uma voz de esperança dentro da casa da viúva. Elias encontra aquela viúva totalmente comprometida. A sua biologia, a sua fisiologia, a sua geografia estava comprometida pela crise, pela fome,
pela derrota. Aquela mulher, juntamente com seu filho, eles iam comer aquele punhado de farinha, aquele bocado de azeite e estariam à disposição das ocasiões, da sorte. Eles estariam esperando a morte chegar. E tem gente que é assim, que morre antes da morte chegar, que desiste antes da morte chegar. Aquela viúva, ela já estava contaminada, irmãos, pelo noticiário de morte, pelo noticiário de doença, pelo noticiário de fome, pelo noticiário de derrota que cercavam a sua vizinhança. Quando Elias chega naquele local, quando Elias chega em Sarepta, quando Elias chega na casa da viúva, ele chega chegando, ele chega dizendo: eu cheguei aqui para mudar esse ambiente. O Elias, ele chega lá mudando então a frequência de morte e de derrota da família, da casa, da vida daquela mulher em uma frequência nova, em uma frequência de vida, em uma frequência de vitória. É por isso que Elias, ele se apresenta nesse contexto como uma voz de esperança para a sua geração. O Elias, meus amados, ele está chegando na casa daquela mulher, na casa da viúva, e dizendo o seguinte: a partir de hoje, ninguém mais vai morrer de fome e de doença dentro dessa casa. E eu gosto muito disso. Elias, ele chega lá dizendo: eu faço parte da solução e não do problema dentro dessa casa. E tem mais, meus irmãos. Os versículos 15 e 16. O Elias, ele se levanta como uma voz de esperança, dizendo o seguinte: enquanto eu estiver dentro dessa casa e essa crise existir na terra, não faltará farinha na panela e nem azeite na botija. E o texto sagrado diz que foi assim, conforme a palavra de Deus pela boca do profeta Elias. Levanta a tua mão e glorifica aí, querido. Levanta a tua mão e glorifica aí, porque não vai faltar farinha na tua botija, não vai faltar azeite na tua casa, não vai faltar remédio para a tua família, não vai faltar remédio para as pessoas que você ama. Quem tem promessa de Deus não morre não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Eu te abençoo hoje aqui com a fé do Elias. Eu te abençoo hoje aqui com a fé do Abraão. Eu estou profetizando hoje aqui, querido, em oração, que essa crise, ela vai ser pedagógica para você, que no meio dessa crise eu e você, nós vamos crescer mais, nós vamos prosperar mais, nós vamos ficar mais fortes em Deus, porque essa é a vontade de Deus em todas as instâncias para a nossa vida. E vamos lá, meus irmãos, chaves para se tornar relevante no meio da crise. A terceira chave e última chave para se tornar relevante no meio da crise é se tornando um canal da bênção de Deus. Primeira chave, dependência de Deus. Segunda chave, se tornando uma voz de esperança. Terceira chave, se tornando um canal da bênção de Deus para a vida do outro. Então, veja uma coisa. Diante de todo esse cenário, dessa história que eu estou contando hoje aqui para você, você percebe que o Elias não era egoísta. Você percebe que o Elias, ele não pensava somente nele. Elias, ele está no meio da crise, mas ele está ajudando as pessoas. Elias, ele está no meio da crise, mas ele está sendo um presente de Deus na vida do outro. Elias, ele está no meio da crise, mas ele está se preocupando com a necessidade do outro. Elias, ele está no meio da crise, mas ele está se envolvendo com a dor, com as lágrimas do outro. Elias, ele está no meio da crise, sim, mas ele continua sendo um abençoador de vidas, meus irmãos. E aí, nos versículos 17 e 24,
o texto sagrado vai dizer o seguinte, que o filho da viúva ficou muito doente. Aquele menino foi acometido por uma doença. E através dessa doença, aquele menino morreu. Imagine o desespero daquela mulher. Imagine o coração partido daquela mãe. Imagine a dor daquela casa que tinha aquela criança, aquele menino. Aquele menino era fonte de esperança. Era uma fonte de alegria, não só para aquela viúva, mas como para o velho profeta também. E o profeta pega o menino morto e leva para o quarto onde ele se hospedava. E ali dentro daquele quarto, ele ora a Deus. E Deus responde, ressuscitando aquele menino. Eu quero dizer para você que nessa época de isolamento social, é tempo de você entrar no seu quarto e gerar vida. É tempo de você se isolar no seu quarto e gerar esperança. É tempo de você entrar no seu quarto, fechar a porta e permitir que aquele que tem coisas grandes e tremendas em secreto para te entregar, ele coloca em tuas mãos chaves poderosas, revelações intencionais daquilo que ele deseja fazer na tua vida, na tua casa e no teu futuro. Vejam, meus irmãos, que a atitude de oração do Elias trouxe para aquela casa, para aquela viúva, para aquela família, alegria e esperança. É a nossa atitude de oração, é a nossa atitude de bondade que vai fazer toda a diferença nesses dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos. Eu pergunto hoje aqui, o que você acha que Deus espera de cada um de nós no meio dessa crise? Senão que a nossa vida seja um canal de cura, seja um canal de bênção para a vida do outro. Deixa eu lhe falar hoje aqui, pior do que o coronavírus, são as palavras, as atitudes que matam, que ferem, que destroem a vida alheia, a vida das pessoas que transitam do nosso lado. Deixa eu lhe falar algo hoje aqui que é muito espiritual, no meu ponto de vista. Eu quero dizer para você que a solução para a crise que nós estamos vivendo não está no governo, não está nos homens, não está na religião. A solução para essa crise está em Deus. Só Deus ele pode mudar esse quadro. A nossa luta, o nosso combate, ele já saiu da esfera do vírus, da esfera da doença, já saiu da esfera de pessoas, de carne, de sangue. Essa luta ela já está sendo travada nas regiões celestiais contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Eu estou hoje aqui desafiando você, convidando você no bom sentido, a ser uma fonte de cura, a ser um remédio de Deus, a ser uma medicina de sabedoria para a vida das pessoas que estão próximas a você. Então, meus amados, eu quero terminar hoje fazendo a seguinte menção. Na liberdade que eu tenho com a maioria dos irmãos que congregam na Igreja Batista Missionária da Amazônia, eu quero terminar essa palavra fazendo um pedido a você. Se permita, meu querido, que no meio dessa crise, o seu pequeno quilo de alimento, a sua contribuição, se você assim pode contribuir com uma cesta básica, com uma oferta financeira, do seu dízimo, a sua oferta, a sua atitude de generosidade, para que chegue aqui até nós, na igreja, na IBMA, para que não falte remédio, para que não falte farinha, para que não falte azeite na mesa dos profetas, na mesa dos funcionários, na mesa dos trabalhadores, na mesa dos mais necessitados que congregam conosco. Seja solidário, se permita fazer parte dessa grande comissão também, em assistirmos às necessidades através das mesas, através dos remédios, através das doações financeiras. E saiba, será um aroma precioso a sua contribuição nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos orar e logo após essa oração nós estaremos então dando o seguimento para a aplicação de tudo isso que nós conversamos através desse texto de 1 Reis, capítulo 17.
Vamos agradecer ao Deus. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue lavou-me, seu poder libertou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver a
toda honra.